Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar mais alguns momentos para as pessoas entrarem. Muito bom dia, pessoal. Bem-vindos a todos para o nosso webinar Fake News e a Credibilidade das Fontes. Enquanto todo mundo termina de entrar, eu vou me apresentar. Vou apresentar também o conteúdo do nosso webinar. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvidas ou perguntas, aqui embaixo, nessa barrinha preta, vocês têm ali uma seção de Q&A, onde vocês podem enviar as suas perguntas a qualquer momento. No final, nós vamos ter um tempo dedicado para responder todas as dúvidas que vocês tiverem, ok? Dentro de 24 a 48 horas, vocês vão receber um link para acessar a gravação desse webinar e também para gerar o seu comprovante de participação. Muito importante, tenho certeza que o seu nome está escrito corretamente, ok? Para vocês poderem gerar de maneira correta o seu comprovante de participação. E vou pedir para que vocês nos acompanhem em nossas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Facebook. Facebook é Turnitin do Brasil e no LinkedIn é Turnitin Brasil direto. Turnitin se escreve, vocês já sabem como se escreve, ok? Antes de eu me apresentar e apresentar todo mundo, a gente vai lançar aqui uma enquete e gostaria que vocês respondessem. Nós queremos conhecer vocês melhor. Então, a primeira pergunta é qual o tipo de instituição que você atua e que departamento você atua. E se a sua instituição já possui os serviços de Turnitin. Eu vou dar aí alguns segundinhos para vocês responderem. Como a gente ainda tem gente entrando, vou relembrar, a qualquer momento nessa sessão de Q&A, vocês podem mandar suas perguntas. A qualquer momento, no final, nós vamos ter um tempo dedicado para responder essas dúvidas, ok? De 24 a 48 horas, vocês recebem o link da gravação e depois, nesse mesmo link, vocês podem gerar o seu certificado de participação. Segue a gente nas redes sociais para ficar ligado nos próximos eventos. Então, já encerramos essa enquete. Muito obrigada a todos que responderam a nossa enquete. E aqui eu vou me apresentar. Eu sou a Marina Prado, eu sou gerente territorial aqui do Brasil. Alguns de vocês, se vocês já são clientes, devem me conhecer. Atendendo o Brasil, junto comigo, tem o Roberto Rodrigues, que cuida do Sul. Tem o André, que fica lá no México, mas atende aqui o Brasil. A Camila, que faz parte da nossa equipe de marketing. A Carolina Rivas, que é a nossa diretora da América Latina. E a Mariana Rutigliano, que é quem compila e organiza todos esses eventos, que é a nossa diretora regional de marketing, juntamente com a Stephanie e com o Alex também. Hoje vamos ter aqui duas falas. A primeira vai ser do professor Leandro Tesler. Ele é livre docente da Unicamp, ele é físico, mestre em física, ele é PhD lá pela Universidade de Tel Aviv. E atualmente ele integra o grupo de estudos de desinformação em redes sociais. Isso é fundamental e é importante, é por isso que a gente convidou o professor Leandro para fazer essa palestra aqui sobre fake news para vocês. E no segundo momento a gente vai ter a Daniela Iroc, que é a nossa consultora de serviços acadêmicos aqui da América Latina e que atende o Brasil. Então, espero que todos vocês aproveitem o nosso webinar. E se tiverem qualquer pergunta, mais uma vez, não esqueçam, aqui na seção de Q&A, vocês podem enviar suas perguntas que no final nós vamos responder. Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A fala é toda sua agora. Bom dia a todos e todas. É um prazer falar para vocês, né? Obrigado pela apresentação, né? Então, eu quero falar só que esse grupo de estudo de desinformação é um grupo novo, não é um grupo oficial da Unicamp, é um coletivo de professores, de pesquisadores que se reuniu para entender como a desinformação avança, né, na sociedade. Então, eu vou fazer uma apresentação, eu já estou compartilhando a tela com vocês e
começando. Está todo mundo vendo essa apresentação? Opa, agora sim. Ok? Então, como eu falei, meu nome é Leandro Tessler, eu sou professor do Instituto de Física Gleb Vatagen da Unicamp. Aqui está o meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, o meu Twitter, que é a única rede social que eu realmente estou mais ativo atualmente. E eu vou falar um pouco para você sobre como é que a gente pode entender e tentar obter informação de uma forma um pouco mais confiável, né? Então, eu vou começar falando sobre como nós comunicamos a ciência, o que eu chamo de sociologia da ciência. Esse termo nós inventamos para, mais ou menos, entender a diferença entre ciência e sociedade e como a ciência se comunica com a sociedade, né? Então, a ciência, como todo mundo sabe, é um esforço humano que começou no século XVII, final do século XVI, início do século XVII, e virou, quer dizer, ela é uma maneira de entendermos a natureza que nos cerca, ela é uma metodologia para entendermos a natureza. E junto com o desenvolvimento da ciência, da metodologia científica, ficou muito claro que era importante comunicar esses resultados científicos entre cientistas, né? Então, a publicação de resultados ela ocorre junto com a história da ciência. Tanto é que logo depois da fundação das primeiras academias de ciências, que foram a Academia Francesa, né, lá por 1660, e a Royal Society em Londres, na Alemanha, nessa época era um país completamente dividido, não tinha uma capital, um lugar central, mas essas academias de ciências logo começaram a publicar, e no mesmo ano, em 1665, elas começam a publicar o Journal des Savants, em Paris, e as Philosophical Transactions of the Royal Society. As Philosophical Transactions existem até hoje, é o jornal científico mais antigo em atividade, né? O Journal des Savants mudou de nome, e a grafia da palavra savant mudou também em francês, dos sábios, né? Mas isso aí vai andando, esses jornais científicos vão se proliferando, até que no início do século XX nós temos milhares de periódicos científicos dedicados à ciência, e é no século XX que um processo que hoje parece natural para quem trabalha em ciência, que é a revisão por pares, é estabelecido. Na verdade, é só na segunda metade do século XX que se torna padrão nos periódicos científicos o processo de revisão por pares. E aí, como é que funciona? Como é que a gente publica resultados científicos, né? Tem uma curiosidade, né? Que os autores de comunicação científica não são pagos para fazer sua publicação, né? Nós somos pagos pelos nossos empregadores, mas publicar faz tido como parte da atividade, assim como a revisão. Então, você escreve o seu artigo no formato, tem um gênero textual, artigo científico, num formato bem estabelecido. Você envia esse artigo para o periódico, esse periódico vai levar esse artigo ao editor do periódico, ou alguém da equipe editorial, que vai decidir se o periódico, se esse artigo, se essas ideias são apropriadas ao periódico, porque os periódicos podem ser de diferentes áreas. Nos periódicos mais prestigiosos, essa barreira é talvez a mais difícil, você convencer o editor que o que você escreveu ali é relevante a esse periódico prestigioso. E aí o editor manda esse manuscrito, né, esse artigo, para uma revisão por 1 a 3, às vezes são mais, mas geralmente são 3, 2 ou 3 pares. Os pares são outros pesquisadores que vão ler e avaliar, tem todas umas instruções para os revisores, eles vão revisar se os artigos estão bem feitos, se a bibliografia citada faz sentido, se não tem plágio, se as ideias são novas mesmo, e cada um dos revisores ele pode decidir por uma dessas um desses 4 desfechos para o artigo, que é o artigo ser aceito para publicação, ele se aceita com pequenas correções, ele se aceita com correções significativas ou ele pode ser recusado. E aí é o editor lê os pareceres de cada um dos revisores e ele toma a decisão final de corrigir, publicar como está ou recusar, né? Recentemente tem uma nova forma de revisão, que até além dos periódicos, que é o que se chama de revisão aberta pós-publicação. Tem sites na internet onde os papers, os artigos são colocados e qualquer pessoa pode comentar ou fazer uma revisão como se ele fosse o revisor do artigo. Eu confesso para vocês que na minha carreira eu acho que eu fiquei muito mais orgulhoso
quando eu fui pela primeira vez convidado para ser revisor do que quando eu publiquei o meu primeiro artigo internacional. Porque você ser revisor é um reconhecimento de que você entende, conhece aquela área. E hoje o meu problema é o contrário, porque me mandam artigos para revisar que não são da minha área, sobre os quais eu não consigo ter expertise. Sempre você pode recusar a revisão se você acha que ele não é da sua área, ou não está dentro do seu alcance. Então isso funcionou muito bem, como eu falei, desde o século XVII até agora, até os anos 90, né, antes da internet. Como é que a coisa funcionava? As instituições tinham assinaturas de periódicos, né? Você assinava esses periódicos vinham para as bibliotecas e você, cada semana, eu me lembro que todo mundo, eu passei por isso, a gente decidia um dia da semana para ir à biblioteca onde ficavam todos os novos periódicos que chegaram e você procurava assim, artigos que te interessavam e aí você podia ou fotocopiar, o que era complicado, né, em alguns lugares, ou tinha os pré-prints, porque cada vez que você publicava um artigo numa revista, o editor te mandava 50 ou 100 cópias do artigo. Então você ficava com essas cópias, as pessoas te mandavam um cartão, eu tinha esses cartões postais pedindo, que legal, vi que você publicou, me manda um reprint, ou um pré-print, e a pessoa te mandava o reprint ou pré-print com os cumprimentos, lá a gente tinha umas pastas onde a gente guardava isso. Com o advento da internet, tudo mudou. A internet é um grande sistema de comunicação e foram criados o que a gente chama de e-prints. Hoje em dia, a maior parte dos periódicos científicos nem tem versão impressa. Eles são só virtuais, na forma de artigos, em algum formato que você possa imprimir, se você quiser. Eu nem imprimo mais. E você lê os artigos dessa forma. E com os e-prints e com a velocidade que o conhecimento avança, foram criados repositórios de e-print. O primeiro foi o archive, a gente pronuncia esse X, é o ki, é grego, se pronuncia em inglês, chives, né? Então são o archive e outros archives. O archive é de física, foi o primeiro que apareceu, mas depois apareceram outros, MedArchive, BioArchive, ChemArchive, e assim vai. E como é que a coisa funciona com os archives? Você quer garantir a primazia sobre uma ideia. No momento que você submete o teu artigo a uma revista, você também manda ele para um repositório de e-print. Então, as pessoas têm acesso antecipado, podem ter acesso antecipado aos artigos. E isso é muito legal para a ciência, porque, especialmente nas áreas que avançam muito rápido, é muito bom você receber o artigo antes dele ser publicado, né? Isso vinha funcionando muito bem e também com a internet aparecem as redes sociais. Redes sociais todo mundo certamente usa, são redes para contato entre as pessoas e os cientistas usam algumas delas também para comunicar seus resultados de outra forma, não no gênero artigo científico. Bom, acontece que a internet, aí a minha opinião grandiosa, eu acho que a internet foi a maior revolução na disseminação do conhecimento desde a invenção da imprensa de tipos móveis. E pelo mesmo motivo que a invenção da imprensa de tipos móveis pelo Gutenberg, lá no século XV, foi muito importante para a disseminação do conhecimento. Porque tanto uma quanto a outra quebra a lógica dos curadores do conhecimento, né? Até a invenção da imprensa de tipos móveis na Europa, a igreja, o Papa, controlava tudo que podia circular, tudo que podia ser impresso, tinha que ter um carimbo imprimatur, né? Quando todo mundo não, mas algumas pessoas têm acesso à imprensa de tipos móveis, elas podem imprimir independente do que o Papa pensa. E para agradar o Papa, o primeiro livro impresso pelo Gutenberg foi a Bíblia, né? Então, as duas, o que elas fazem é quebrar a lógica dos curadores do conhecimento, os caras que decidem o que é conhecimento digno de ser divulgado. E quem eram, pelo menos, os curadores do conhecimento? São as universidades, onde a gente não só gera conhecimento, como a gente transmite conhecimento. Os museus, que são repositórios de arte e de conhecimento, todos os tipos de museus aqui. Então, eles permitem você saber o que tem significado, o que é importante no movimento artístico agora, decidido pelos curadores dos museus. Mesma coisa para as bibliotecas e para os periódicos científicos, né? Então, não era qualquer ideia que circulava. Com o advento da internet, como eu falei, a coisa muda e aparece um novo tipo de curador, que eu chamo do tio do WhatsApp, né? Todo mundo tem uma opinião, acha que conhece as coisas e esse trabalho de decisão de qual é o conhecimento válido e importante para o desenvolvimento da ciência se perde e ele é diluído. Eu sempre digo que a grande vantagem da internet é que todo mundo pode dar a sua opinião. A maior desvantagem é que todo mundo pode dar a sua opinião. E aí, eu quero
trazer as coisas para agora, para a idade da internet, né? O Reuters Institute, que é um instituto de pesquisa sobre mídias na Universidade de Oxford, ele publica um report anual. O último que ele publicou, isso aqui são os dados para o Brasil, né? Então, os brasileiros, eu não quero me deter muito tempo, mas 90% dos brasileiros usam alguma fonte de informação online, incluindo mídias sociais. 73% usam a televisão, esses números são estáveis, e um número que cresceu de 2013 para agora, 64% tem usado as redes sociais para se informar, né? E a coitadinha da imprensa impressa só diminui, né? Metade dos brasileiros acessavam ela em 2013, só um quarto acessa em 2019, né? E por quais mídias sociais os brasileiros se informam? Se vocês forem olhar, para notícias, a maior é o Facebook, a segunda é o WhatsApp, mas para tudo, para informação em geral, de longe a maior fonte de informação é o WhatsApp, a segunda é o YouTube e a terceira é o Facebook, aí vem com muito menos importância o Instagram, Facebook e Twitter. Então, mudou completamente o jeito que as pessoas se informam e buscam informação. E aí vem a pandemia do Covid-19, que é a primeira grande crise mundial em tempos de redes sociais. É a primeira vez que a gente tem uma crise já com as redes sociais funcionando. E junto com a crise da Covid, mudou a nossa vida, vem a crise de informação associada, e aí que aparece, quer dizer, não é novidade. Fake news existia desde que se inventou a comunicação, mas as fake news ganham um status muito grande, e mais do que fake news, desinformação, informação mal dirigida, né? E as teorias da conspiração também passam a abundar, e aqui no Brasil aparecem os epidemiologistas de fim de semana. Todo mundo acha que entende de epidemiologia, o que vai acontecer, quando é que é o pico, quando é que não é, como é que a doença está progredindo. E isso acontece ao mesmo tempo que a imprensa exacerba o que a gente chama de doisladismo, quer dizer, ouvir os dois lados, não hierarquizar o conhecimento dos especialistas que ela está ouvindo. Então, o exemplo pior disso é a CNN Brasil, que sempre fala de alguma coisa séria e coloca alguém que traz uma ideia da cabeça dele para contrapor, e a TV Cultura de São Paulo tem feito isso, infelizmente, também. Nós criamos esse grupo o GEDRES, Grupo de Estudos da Desinformação em Redes Sociais, por causa disso, criou uma hotline no WhatsApp para recolher notícias falsas sobre coronavírus, né? Nós já temos mais de 65 mil mensagens, muitas delas não têm nem a ver com coronavírus, mas pelo menos 40 mil são fake news, né? Muitas vezes repetidas, e nós criamos um catálogo de fake news sobre o coronavírus com o qual nós estamos trabalhando. Para quem quiser nos ajudar, o número no WhatsApp é esse aqui, mande qualquer notícia falsa ou que você desconfia para esse número e vai ajudar uma tese de doutorado de um aluno meu. Mas aí eu quero mostrar para vocês uma mensagem típica. Eu não vou ler a mensagem, mas essa mensagem contém todos os ingredientes das fake news e coisas que a gente precisa se cuidar, né? Ela vem de um insider que não se identifica, alguém importante que está dentro da Fiocruz, que vai trazer uma informação que não chega em você, quer dizer, tem todo esse lado da conspiração, né? Ela fala mal da mídia, quer dizer, ela está direcionada para um público muito claro, né? Ela diz que a mídia não mostra a verdade, que existem muitos avanços, existem vacinas, existem tratamentos, né? Um medicamento usado para malária, a cloroquina, tem funcionado. Isso é uma pessoa de dentro da Fiocruz falando, né? Crianças são assintomáticas, os testes rápidos que não servem para nada já vão ser liberados, isso deve ser antigo. Estão fazendo testes moleculares, estão sobrecarregados. Aí ela se entrega, que diz que não há transmissão transversal. De grávida para o feto se chama transmissão vertical e não transversal. E aí mas eu vou mostrar para vocês a verdade, né? E claro que não se identifica e não tem referência nenhuma, mas são coisas que vocês podem encontrar por aí. A prática da desinformação científica, essencialmente, ela envolve fontes de confiabilidade duvidosa, argumentos de autoridade, ignorar a qualidade da informação, ideologizar a informação científica, como se a ciência tivesse lado, né? E muitas opiniões. Então, eu quero mostrar para vocês isso que eu acho que é muito útil. No caso de ciências ligadas à saúde, existe uma hierarquia da evidência científica. Então, sempre as meta-análises, que são análises de várias fontes, de vários artigos, são combinadas usando técnicas estatísticas muito poderosas, são a melhor maneira da gente saber o que faz sentido e o que não faz. Depois disso vem os RCTs, os ensaios
randomizados controlados com grupo de controle, estudos de coorte, estudos de caso, estudos transversais. Finalmente, a menor evidência são os relatos de caso, opiniões e cartas que os cientistas escrevem. Estudos in vitro estão logo acima de estudos in vitro são evidência muito fraca na área de saúde. Então, eu quero falar especificamente do caso da cloroquina, eu vou falar rapidamente, só para ilustrar o processo de publicação e como uma desinformação pode se propagar. Né? Aconteceram estudos exploratórios, em geral, violando as boas práticas científicas, né? Especialmente em Wuhan, um grupo em Wuhan, onde começou o Covid, e um grupo francês fizeram isso. Então, eles publicaram ideias que partiam de estudos muito mal feitos. E aí uma pessoa muito importante no mundo tuitou, dia 21 de março, que esse é o maior mudança na história da medicina. Quer dizer, não só é importante, como é talvez uma das coisas mais importantes já descobertas até hoje. Tá? E aí isso criou um mar de desinformação com o qual o mundo vem sofrendo, infelizmente, até hoje, em particular o Brasil. Mas então, como é que a coisa aconteceu? O grupo francês que eu mencionei, o grupo de Marseille, publicou um estudo preliminar, open label, né? Um estudo onde você está dando uma droga que não é para a doença, aplicada à doença, não randomizado, né? Num grupo de pacientes. Esse estudo tem tudo que um bom artigo não deveria ter. Inclusive, as pessoas iam morrendo, eles tiravam um resultado muito ruim para o tratamento, eles excluíam do tratamento, porque o cara morreu, saiu do grupo. Né? Isso foi publicado, eu quis mostrar que cara que tem um artigo no medRxiv. Né? Então, isso aqui é no medRxiv, e aí aparece o BMJ, que é o British Medical Journal, e a Universidade Yale. Então, parece que é uma coisa importante. Né? Qualquer um de nós pode, amanhã, desde que a gente não viole nenhuma regra ética, mandar qualquer coisa para o medRxiv, que é um desses repositórios que deveriam ser colocados quando você submete. Esse artigo, no caso, foi submetido. Inclusive, ele logo depois virou um preproof. Ele foi aceito no International Journal of Antimicrobial Agents, na forma como estava, sem nenhuma modificação, né? E já aceito para publicação. Então, isso aqui já é o preproof, o preprint da revista científica. E é uma revista que não é... Bom, ela tem um fator de impacto de 4,6, que não é muito ruim, mas normalizada para a área dela, o SNP dela, que é uma métrica da importância de uma revista, é muito baixo, 1,296. Quer dizer, isso indica que é uma revista pouco rigorosa com os artigos que recebe, mas está lá. E aí, isso foi publicado, e está aqui o artigo publicado. Essa é a cara que tem um artigo eletrônico quando você baixa, eu baixei ele esses dias, da página da revista. Né? O mesmo artigo que era um pré-print, era um e-print, virou um pré-print, virou um artigo científico. Né? Só que ele tinha problemas. E logo, logo as redes sociais ferveram, assim como elas divulgam desinformação, elas também são redes para interação de cientistas. Então, elas apontaram falhas metodológicas, elas apontaram conclusões incompatíveis com os resultados obtidos. Uma coisa que é muito perigosa em ensaios clínicos é que esse estudo não foi registrado no repositório. Quando a gente, por causa de problemas éticos, cada vez que se vai fazer um ensaio clínico, ele é registrado num registro nacional de algum país, ele não foi registrado em país algum. E o artigo foi aceito sem nenhuma modificação em 24 horas, o que é muito suspeito. No jeito que a gente está fazendo ciência. Né? E aí tem mais, aí a coisa piora, porque alguém na internet se deu conta que um dos autores do artigo também é o editor em chefe da revista. Então se começou a desconfiar de conflitos de interesse muito importantes, a ponto que a própria editora publicou uma nota de preocupação em relação a esse artigo. Então, olha só, é um artigo que passou por todo o ritual científico, passou pela revisão por pares, e é um artigo de qualidade muito ruim e que serviu para começar um processo muito perverso, no qual a gente está morrendo por causa desse tipo de coisa. Né? Então, como é que a gente pode encontrar informação de qualidade no mar de desinformação? Acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Então, o melhor caminho é buscar bases de dados. Bases de dados são bases indexadas, né? Então só revistas, sempre uma ou outra que não é muito boa escapa, mas só revistas de boa qualidade aparecem.
o Web of Knowledge é uma revista que você uma base de dados que você precisa assinar. O Brasil, todas as universidades que têm pós-graduação têm acesso através da CAPES periódicos. E aqui, o que você encontra aqui em geral é de boa qualidade. O Scopus é o correspondente ao Web of Knowledge de uma grande editora, da Elsevier, e o Google Scholar tem a vantagem de ser gratuito o acesso, mas tem a desvantagem de não ter curadoria. Tudo que aparecer com o seu nome vai estar lá na rede. É o que o Google sabe fazer, né? Mas o Google Scholar é um Google voltado para artigos acadêmicos. Então, esses dois são, eu acho que ele vai em ordem de prestígio. O Web of Knowledge é melhor que o Scopus, que é melhor que o Google Scholar. E aqui no Brasil nós temos uma base que se chama Cielo, especialmente periódicos aqui da América Latina. Alguns periódicos não América Latina aparecem ali também, mas são um caminho seguro para você encontrar. E se você quiser jogar com a sorte, tem os repositórios de e-prints, o Archive, ChemArchive, medRxiv, bioRxiv, Earth Archive, Soc Archive para ciências sociais e o PsyArchive para psicologia e correlatos, né? Mas sempre que você buscar e-prints nesses repositórios, isso é para gente mais experiente. É bom prestar atenção no que está aparecendo, né? Então, só para terminar, eu quero falar para vocês como é que a gente pode encontrar informação confiável, né? Então, fontes de informação revisadas por pares, revistas revisadas por pares, são muito mais confiáveis do que esses e-prints. Então, sempre prefira publicações revisadas por pares. Quando você for insistir em usar os e-prints que estão nesses archives, vale a pena verificar se depois de um período razoável, tipo um mês, ele realmente foi aceito para publicação numa revista, porque senão ele é só uma bobagem num arquivo. Esses arquivos funcionavam muito bem antes da grande imprensa descobrir ele, porque a grande imprensa não entende o que ele significa, que ele não passou por revisão e que qualquer um de nós pode colocar qualquer bobagem nele. A revisão por pares, apesar de ser muito importante na sociologia da ciência, ela pode falhar, e ela falhou em periódicos muito importantes recentemente, justamente num artigo relacionado à cloroquina, que os dados não eram confiáveis. Isso foi descoberto no processo de pós-revisão, né? Sempre tente usar fontes primárias, consulte fontes primárias, o artigo original, nada de comentário, tradução, sempre que puder, busque as fontes primárias e lembrar que o Wikipedia não é uma fonte primária. A Wikipedia é extremamente prática, eu uso bastante a Wikipedia para trabalhar com assuntos que eu não conheço, normalmente a Wikipedia é em inglês, mas lembrar que ela nunca pode ser uma referência, porque ela é uma coletânea de fontes primárias, né? E sempre, mesmo que você busque artigos revisados, é preciso tomar muito cuidado com editoras predatórias, que eu não vou ter muito tempo para explicar o que são, mas são caça-níqueis. Literalmente, toda semana eu recebo um e-mail de uma editora predatória dizendo que o meu trabalho é muito bom, me convidando para submeter alguma coisa para eles. Passa por uma revisão por pares, que é uma piada, ele é publicado, eles te cobram uma taxa de publicação, né? É assim que elas funcionam, e elas vêm desvirtuando a ciência. Então, sempre é importante buscar periódicos prestigiados, né? Evitar sempre YouTube, WhatsApp, imprensa não especializada, especialmente websites. Agora, com a Covid-19, apareceram websites que parecem científicos, né? Eles falam sobre a epidemiologia, sobre os tratamentos, como em particular sobre a cloroquina. Só que eles têm referência, só que eles não têm autor, né? E é tudo é pseudociência, é um emaranhado de ideias que parece científico, mas que não é científico. Isso é muito raro de acontecer em revistas de alto prestígio editorial, né? Lembrem sempre daquela pirâmide de hierarquia. Sempre o padrão ouro é a meta-análise ou o estudo, o RCT, o Random Control Trial, o ensaio randomizado controlado com grupo de controle, depois o estudo transversal, depois o ensaio in vitro, depois o estudo de caso e depois a opinião de alguém. E sempre, em caso de dúvida, a melhor dica é consultar um especialista, se você não sabe, ou usar um software que te ajude a encontrar os bons caminhos, né? Era isso que eu queria falar. Muito obrigado pela atenção. Espero não ter estourado muito meu tempo. E que se alguém quiser entrar em contato, está aqui o meu e-mail. Perfeito, professor. Muito obrigada pelas suas contribuições. Isso deu uma clareada muito boa, principalmente em relação à questão da pseudociência. Eu, falando como estudante, no começo da minha jornada, esse foi o meu maior desafio. Definir o que era pseudociência ou não. Então, foram alguns erros que eu acabei aprendendo na prática.
E para quem ainda não conhece a Turnitin, grande parte dessas bases de dados confiáveis que o professor falou, essas bases fazem parte da nossa base de comparação. Então, a gente pode te ajudar nisso, tá, pessoal? Vou voltar a compartilhar aqui minha tela e vou convidar agora a Daniele Iroc para falar, que é a nossa consultora de serviços profissionais educativos, que nos auxilia com o sucesso das instituições aqui no Brasil. Dani, obrigada. Obrigada a você, Marina. Obrigada também, professor. Acho que foi uma fala bem esclarecedora. E aí, eu acho que a gente começa a entrar um pouquinho também no aspecto prático, então, da questão de reconhecer uma fonte. Acho que aí tem vários... O professor trouxe muitos insights, né? E aí, como é que a gente consegue, então, ir trabalhando nisso? Acho que a primeira pergunta que eu vou fazer, então, é entender um pouquinho quais são as estratégias que vocês utilizam, na verdade, para determinar se uma fonte é confiável ou não. Ou seja, eu peguei aquele trabalho ou estou escrevendo alguma coisa e eu falo assim, primeiro eu tenho aquela intuição de isso me cheira bem, isso não me cheira muito bem, né? Mas esse me cheira bem, na verdade, está atrelado a uma série de critérios que a gente tem, que às vezes não estão explícitos, mas implícitos. E aí acho que é importante a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Então aqui, na verdade, eu queria ouvir um pouquinho, até ouvir não vai dar, porque estamos todos no mundo, mas que vocês puderem mandar no chat estratégias que vocês utilizam para determinar se pode ou não confiar numa fonte. Assim, não precisa pensar muito, só joga no chat ou no Q&A, para a gente, só para ter uma ideia assim, das estratégias que vocês utilizam. Então, vou começar um artigo, vou apoiar meu ponto de vista com alguma coisa, ou estou avaliando o trabalho de um aluno, eu uso... O que eu acho que é uma fonte boa? O que eu uso como critério? Vamos lá, pessoal. Não sejam tímidos. Podem mandar aqui no chat, se vocês puderem, alguma coisa. Como é que vocês usam? Assim, eu verifico o autor, eu verifico a publicação, eu verifico o livro, a editora, enfim. Aqui, ó. O Fernando falando mais de uma fonte bacana, é uma prática legal. O autor do artigo, tentar achar a fonte primária, a credibilidade dos autores bacana, principalmente assim, mais de uma fonte, cruzar a informação, né? Credibilidade, ano de publicação bacana, a Adriana mandou aqui pra gente. Muito bem. Então, assim, o que a gente percebe aqui é que vocês têm, né, critérios de avaliação das fontes. Obrigada pela contribuição. E aí, essa é a minha pergunta. Mari, se você puder passar para a próxima, por favor. A gente entendeu, a gente tem algumas estratégias, algumas coisas, mas será que os alunos de vocês também têm essas ou outras estratégias? E aí a gente vai um pouco de encontro com o que a Marina falou, que é o seguinte, puxa, eu patinei, às vezes tinha essa dificuldade. Então, é um pouco do trabalho assim, né, na parte de docência e de educação, de tentar ajudar os alunos a entender as estratégias que ele tem, e às vezes talvez seja o caso de corrigir o curso dessas coisas. Então, vamos juntar aqui a fala da Marina com a fala do professor Leandro para falar assim, e aí, como é que a gente ajuda nossos alunos a desenvolver esse senso crítico, né? E quais são os artifícios que a gente tem para apoiá-los nesse sentido de desenvolvimento, né? Então, como é que a gente vai ajudar os alunos? Mari, por favor, o próximo slide. Né? Então, coisas assim, qual é a origem desse artigo? Acho que vai bastante de encontro com o professor, e aí tem algumas coisas extras que a gente tem que adicionar nesse sentido, né? Então, a origem, as coisas que vocês falaram, né? Então, fonte primária ou não, o autor, qual que é a credibilidade desse autor? Quem é essa pessoa? Então, essa pessoa é uma pessoa que ela aprovou o artigo dela, mas ela também é a pessoa que escreveu e que cuida da publicação. Então, assim, existe uma agenda oculta aí, talvez, um interesse oculto nesse sentido. É importante pensar a respeito, né? Qual que é o propósito dessa fonte? Então, ela é uma fonte informativa? Ela é uma fonte acadêmica? Ela é uma fonte polarizada? Isso é importante para a gente pensar a respeito do que a gente está colocando dentro do nosso trabalho, né? Especialmente quando a gente fala de academia. Uma coisa é quando eu vou livremente escrever um blog e eu vou colocar opinião, puramente opinião. Outra coisa é quando eu estou falando de ciência, e aí eu preciso ter claro esses critérios, inclusive porque se eu fizer uma escolha consciente, né? Isso que é importante que seja. Qual que é a perspectiva, né? Então, de quem está escrevendo, o que a pessoa está procurando com aquilo? Quão acadêmica é essa fonte também? Então, é muito legal, por exemplo, o exemplo do professor. Eu tenho as publicações efetivas em que eu tenho revisão em pares, elas passaram por um processo, ou eu tenho essas bases, esses repositórios de print, que tem um processo diferente. Então, eu preciso também entender, né, entre um artigo que está, de repente, numa publicação de uma das bases de dados que o professor falou, ou uma publicação que está no repositório, se eu tiver que fazer uma escolha,
que escolha que eu faço? Isso é importante, né? E quão relevante é para aquele assunto. Então, também pensar da relevância da informação que a gente está trazendo. Aí, Mari, pode passar para o próximo. Né? E aí é quando a gente fala um pouco da Turnitin, então, da tecnologia de apoio. Então, a Turnitin, não sei se vocês conhecem, a gente, né, manda um documento para a Turnitin, vocês fazem um envio na nossa plataforma, e ela gera um relatório de semelhança. E aí, com base nesse relatório, a gente pode utilizar, então, a tecnologia como apoio. Para quê? Para ajudar nossos alunos a desenvolver esse senso crítico que vocês compartilharam um pouco, para tentar fazer o quê? Uma investigação do tipo de fonte que tem, né? Então, que tipo de fonte que a ferramenta está encontrando, que tipo de informação, aí fazer um cruzamento um pouco com as informações que o professor trouxe para a gente, o professor Leandro, de entender, puxa, isso aqui faz sentido, não faz, é legal, preciso dar um toque no meu aluno, talvez esse aluno, ó, peguei o trabalho dele, 80% das fontes são fontes de internet abertas, são coisas, blogs, talvez eu precise trabalhar esse senso no meu aluno. Então, a gente usa a tecnologia como apoio para desenvolver esse senso crítico no aluno. E também, até às vezes, fazer uma própria revisão de um artigo nosso, ver como é que estão as coisas. E aí, eu vou compartilhar com vocês a carinha do Turnitin, como é que a gente pode fazer isso, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui. Carregou a minha tela? Ainda não, né, gente? Agora sim. Carregou? Maravilha. Então, para quem não conhece o Turnitin, isso aqui é a carinha de um relatório de semelhança quando você envia. Eu vou usar aqui algumas ferramentas de feedback formativo que a gente tem e também a parte do mapeamento de fontes, tá? E aí, às vezes, os professores perguntam, como eu sei qual que eu tenho? Então, quando você entrar no turnitin.com e entrar no relatório de semelhança, procura essa barra azul. Se você tem essa barra azul, você tem as ferramentas de feedback. E a barra vermelha são as barras de fonte. Então, essa é uma dúvida só para gente. E aqui eu tenho, então, o artigo que meu aluno enviou. E eu tenho esses realces que me mostram o quê? São textos que têm semelhança com alguma coisa das nossas bases de dados. E aí eu venho aqui, ó, na barrinha vermelha no 38, que fala o seguinte, olha, esse artigo todo, esse texto, na verdade, não é um artigo, né? Esse texto todo verificado tem 38% de semelhança com as nossas bases de dados. E aí eu vou fazer a análise qualitativa. Então, a ferramenta me deu quantitativo. O que eu vou fazer é a análise qualitativa dessas fontes. Eu falo assim, essas fontes fazem sentido, não fazem sentido, tá? E aí, como é que a gente faz, então? Eu vim aqui no canto direito, onde eu tenho todas as fontes, e eu vejo, por exemplo, ó, que esse primeiro ponto é um trabalho enviado para uma high school. E aí eu estou falando, de repente, de um trabalho de um doc, por exemplo, ou um mestrado. Então, talvez eu tenha que investigar assim. Eu faço um clique e falo, o que esse aluno está... De onde está vindo essa semelhança? E eu vejo assim, tudo bem, é um trabalho de ensino médio, mas assim, é um conteúdo que faz sentido dentro desse artigo. Será que tem uma outra fonte? Aí eu vejo aqui se ele me citou fonte. Ó, me citou fonte. Vou lá nas referências e procuro se tem referência. Então, é importante fazer esse tipo de análise para entender como é que está a fonte do aluno. Tá certo? Depois eu tenho aqui, por exemplo, ó, um banco de dados que foi citado pelo professor, aqui no console, na parte 2, que é Cielo. Então, eu faço um clique aqui, vamos ver, me manda para Cielo, e eu posso fazer um clique, e aí ele vai me mostrar exatamente, que eu acho que eu não estou compartilhando, compartilhei uma tela, vou compartilhar tudo mais fácil. Ele vai me mostrar, ó, exatamente o artigo na Cielo. E aí eu posso verificar, foi publicado em algum tipo de revista? Que tipo de revista que é? Que tipo de publicação? Né? E aí eu já sei que está numa base de dados, então, que é Cielo, já consigo ver aqui os autores, consigo ver para qual revista. É uma revista que faz sentido dentro do que eu estou discutindo? É uma revista aleatória? Então, é fazer essa investigação da fonte mesmo, da qualidade da fonte, né? Aqui, por exemplo, também, ó, no número 3, eu tenho a parte da publicação. Me fala que é uma publicação. E aí eu posso pesquisar o autor. Quem é esse autor? Eu conheço, não conheço? Eu posso dar uma olhada, vou olhar, sei lá, o currículo Lattes desse autor, vou ver em qual instituição ele está vinculado, que tipo de trabalho que ele tem apresentado, né? Posso verificar e baixar o arquivo, entendeu? Visitar a publicação para entender que tipo de publicação é essa. Nesse caso, é uma publicação que eu tenho aqui, ó. Então, é uma publicação apresentada para uma universidade ou uma tese de mestrado. Né? Que tipo de universidade é essa? Então, acho que são estratégias que a gente vai usando para fazer como um aprofundamento, né? Investigando a fonte. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui, o 5 já é um site toda a matéria. É um site de
um pouco duvidoso, talvez, em termos de científico. Não estou falando que o site ele é bom ou ele é ruim. Eu estou falando que, por exemplo, quando eu estou escrevendo um trabalho científico, será que um lugar onde eu coloco um monte de cópia e cola de matérias aleatórias faz sentido dentro da minha pesquisa? Então, é importante pensar sobre isso, né? Não necessariamente a gente está falando que aquela fonte ela é ruim, mas a fonte ela faz sentido dentro daquele contexto, daquele artigo que eu estou apresentando, daquele trabalho que eu estou desenvolvendo, né? Então, assim, se eu estou fazendo, sei lá, uma tese de mestrado e eu estou copiando coisas aleatórias de fontes aleatórias, né? Ou esse outro aqui, ó, vamos ver. Aqui eu tenho um repositório, por exemplo, da Unicamp, então eu já sei que é uma universidade, né? Que tipo de universidade que ela é, consigo então visitar a página e entender. Então, a gente tem essa parte aqui, tem um blog, por exemplo, aqui é a minha última referência, número 11, ela é um blog, e aí eu vou olhar esse blog, então, o que é esse blog? Vou visitar ele, vou entender qual que é a mensagem. Faz sentido eu usar um blog dentro da matéria que eu tô tratando? Então, esses pontos são fundamentais, né, para a gente pensar e a ferramenta vai poder ajudar a gente nisso, tá? Então, esse é o primeiro passo, é utilizar essa parte, né, das porcentagens, enfim, e das fontes para entender um pouquinho que tipo de fonte. Além da visão geral das fontes, ou seja, um resumo com as fontes mais relevantes, eu posso também entrar nas fontes esmiuçadas, vamos dizer assim, e colocar e entender, por exemplo, o que majoritariamente é fonte dentro do meu trabalho. São publicações científicas, são blogs, são sites aleatórios, são publicações. Então, isso é bem importante também para a gente olhar qualitativamente, certo? E aí, para ajudar o aluno no desenvolvimento desses critérios, a gente pode usar aqui a ferramenta. E aí eu tenho esse Ela travou um pouquinho, eu acho, né? Bom, então, enquanto a Dani restabelece a conexão dela, eu vou convidá-los mais uma vez para já deixarem as suas perguntas na sessão de QIA, tanto para o professor Leandro quanto para a Dani, para que a gente já possa ir selecionando as suas perguntas e responder no final. Acho que está voltando. Aí. Bom, então, enquanto isso, até a Dani voltar, vou fazer mais um convite para vocês. Se você já é cliente da Turnitin, administrador, fique atento aos e-mails que a gente te envia, repassa para toda a sua comunidade, todos os professores, e vamos ter sessões especiais para os alunos, tá? Então, por favor, administradores, recado do coração para vocês, por favor, repassem os nossos convites para os eventos. E para todo mundo, siga nas redes sociais, que lá tem os próximos eventos, que vai ter coisa bem legal. Boa, Dani? Voltei. Gente, a luz piscou na minha casa, porque é assim que funciona, entendeu? A luz piscou aqui, nunca acaba, desculpa. Muito bem, voltando. Então, a gente tem esse conjunto de etiquetas, só retomando, onde a gente faz os comentários pontuais, provocando aquele aluno, então, a substituir com uma fonte diferente. Aí eu tenho até definição assim. Então, né, por exemplo, a fonte não parece confiável, e aqui tem um videozinho em inglês, onde o aluno pode ver o que seria uma fonte confiável. Então, eu vou trabalhando esses critérios com o meu aluno e desenvolvendo esse senso crítico, tá? E aí, esse conjuntinho de etiquetas aqui, a gente vai mandar para vocês por e-mail, para todo mundo que participou, se vocês quiserem utilizar, enfim. Então, consegue fazer esses comentários pontuais, tá? E a outra coisa que a gente consegue utilizar é, por exemplo, desenvolver uma rúbrica. Aqui eu tenho uma rúbrica em que eu coloco o conceito, então relevância, autor, origem daquela fonte, objetivo ou perspectiva, ser erudita, e eu crio critérios, por exemplo, se é uma fonte avançada, proficiente, em desenvolvimento emergente. Então, assim, meu aluno ele já é avançado, ele já navega muito bem nessa questão de fontes, ele é proficiente, ou ele está aprendendo, ele está em desenvolvimento. E aí eu vou usando esses critérios de avaliação de fonte, eu deixo o critério claro para o meu aluno e tenho os critérios também de análise para apoiar ele nesse desenvolvimento. Tá? E a gente vai também passar essa rúbrica, esse modelinho de rúbrica para vocês, porque vocês possivelmente têm os seus critérios, vocês falaram no chat, para que vocês possam desenvolver em cima disso. E aí, eu vou, então, voltar para a apresentação só para a gente finalizar, Marina, e
E aí depois eu dou a palavra então ao professor também e a gente poder tirar a dúvida do pessoal. Tá bem? Legal. Maravilha. Deixa eu voltar aqui a minha tela. A ideia da tecnologia, enquanto a Marina carrega, é justamente pensar nesse sentido, né? Em apoiar o desenvolvimento dos alunos, lembrando que não importa se é aluno de ensino fundamental, médio, universidade, nunca é cedo demais para a gente começar a trabalhar o olhar crítico deles. E aí, perguntas, então, vou fechar meu microfone. Obrigada. Obrigada, Dani. Muito obrigada. E assim, pessoal, como a Dani já falou, o próprio professor também mencionou isso em dado momento, nenhuma tecnologia ela vai substituir o trabalho do professor. Nenhuma tecnologia do mundo vai substituir o trabalho do professor. Ela vai te ajudar, como professor, a economizar o seu tempo. Então, ela vai te apontar coisas que você levaria um tempão, ou algumas horas, ou alguns minutos para resolver ou para perceber. Então, é questão de otimização, se alinha a tecnologia. Temos várias perguntinhas interessantes aqui. Dani, por enquanto, a gente teve uma pergunta um pouco mais... Eita, por que voltou aqui? Uma pergunta que foi um pouco mais técnica, que é em relação... Aí, como você acabou de falar, então já respondo essa pergunta, depois a gente passa para o professor Leandro. Se ela avaliou um trabalho e fez alguns apontamentos no trabalho, quando ela devolveu para o aluno, ele fez as correções. Quando o aluno for fazer essa nova submissão, que ela for avaliar novamente, os primeiros apontamentos, eles somem? Sim. Na verdade, é porque o aluno vai fazer uma correção e vai mandar um arquivo substituindo o arquivo anterior. Então, como se fosse um novo arquivo. Vai gerar, inclusive, um relatório novo em cima daquele arquivo alterado, né? O que é possível fazer é criar uma atividade, depois eu posso mostrar, até quem tiver dúvida, se quiser, compartilhe o meu e-mail, mas é que eu consigo criar, por exemplo, uma atividade de rascunho. Então, o aluno vai submetendo esses rascunhos no Turnitin e a professora vai acompanhando, tá? Legal. A pessoa que mandou isso, quiser mandar algum e-mail, eu mando esse vídeo tutorial de como é que se faz isso. Eu adoro tutoriais. Ótimo. E é super ótimo também, porque às vezes a gente precisa de alguma resposta, já está ali na manga. Então, você, professor, que já é usuário de Turnitin, sua instituição já tem Turnitin, fiquem ligados no nosso site, lá tem a página de eventos para todas as sessões compartilhadas e você pode se aprimorar nas ferramentas. Isso é uma coisa que a Turnitin oferece gratuitamente, com pelo menos 2 vezes por mês, tem sessões para vocês conseguirem trabalhar melhor com a ferramenta. Agora eu vou passar para o professor Leandro. Tem uma pergunta bem interessante aqui, que foi o seguinte: como descobrir a perspectiva, polarizada ou não, sem cair em teoria da conspiração? Eu teria uns comentários também. Você falou uma coisa agora que eu queria comentar antes de responder. Isso nunca vai substituir o professor. Nunca diga nunca. Pode levar 40 anos, mas eu acho que a gente está indo nesse caminho. Saiu um artigo ontem no The Guardian que foi todo escrito por uma inteligência artificial e você lê o artigo e parece que foi escrito por uma pessoa. Impressionante o caminho que isso aí está andando. Mas, bom, vamos lá. As teorias de conspiração sempre fizeram parte da cultura, por um motivo muito simples. O nosso cérebro evoluiu para fazer sentido das coisas, né? Sempre que acontece alguma coisa, a gente quer que exista uma causa, que exista eventualmente uma causa oculta. Então, essa paranoia que as pessoas têm faz parte, é inevitável. Todos nós já, em algum momento da nossa vida, quase caiu numa teoria da conspiração. Não, isso aqui tem que ter uma coisa por trás. É que às vezes não tem. Então, encontrar fontes, a ciência, essa é uma vantagem. A ciência é uma atividade humana, né? E, portanto, ela está sujeita a todos os vieses de que nós, seres humanos, estamos sujeitos. Não tem como evitar. Mas ela busca uma objetividade nas coisas. Então, é muito possível que a gente consiga, olhando objetivamente para material publicado, entender o que está publicado, né? Eu mostrei na minha fala um artigo que parece que ele está bem feito, mas não está.
Então, é olhar, quer dizer, entender se a informação que a gente está recebendo passou por um processo de gênese de informação, um processo de formação da informação coerente. Eu acho que esse é o melhor caminho, porque a teoria da conspiração está cheia por aí, já tem gente que garante que, né, que vai ter um chip do Bill Gates que vem junto com a vacina. Então, quer dizer, como é que uma pessoa consegue imaginar isso? E, claro, por que elas imaginam isso? Tem um interesse por trás disso. Eu acho que faz parte da cidadania a gente prestar atenção nesses sinais e tomar cuidado para não entrar nesse tipo de coisa. O pessoal é um pouco criativo, né? Muito. São duas perguntas que vão pelo mesmo caminho, sobre as características típicas das fake news e como diferenciar uma fake news de desinformação. Fake news é uma forma de desinformação. A desinformação é o que a gente chama todo o conjunto de informação mentirosa ou todo o conjunto de informação que te leva para um caminho errado que existe. E a fake news é uma delas. Né? Então, as fake news, o bom do Brasil é que tudo aqui é meio primário. Né? Então, as fake news, as que a gente recebe em redes sociais, são muito fáceis de identificar em geral, pelas coisas que eu falei. Primeiro, elas envolvem muito seguidamente um conhecimento interno. Eu sei de alguma coisa que é essa coisa da paranoia, né? Eu sei de coisas que vocês não sabem, eu tô aqui para contar para vocês. Tá? Então, essa coisa meio altruísta de contar a verdade que não é revelada pelos meios normais. Elas raramente têm referências. Um médico na China descobriu isso. Cara, cadê o artigo? Né? Onde é que está a fonte primária disso? Elas não citam fontes primárias. Muitas vezes o próprio narrador da fake news também se identifica, mas você não consegue localizar ele. Se você olhar com muita atenção, ela não é escrita na forma como os pesquisadores escrevem, porque ela não foi escrita por um pesquisador. Então, eu chamei a atenção naquela que eu mostrei, naquela narrativa, ali era pior, porque ela usa um termo errado. Então, denota que a pessoa não é um pesquisador. E ela busca sempre, esse é o mecanismo que as fake news, isso está estudado e mostrado, que elas se propagam, é porque ela responde a um anseio da vítima, da pessoa que vai transmitir. Quer dizer, é muito fácil eu te fazer cair na minha conversa se ela responde o que você gostaria que fosse. Né? Então, no caso do Covid, eu brinco que quase todas as fake news que a gente recebe são no sentido de que o vírus é manso. O vírus é menos perigoso do que ele realmente é. Seja porque a vacina já está quase ali, seja porque tem um remédio para ele, seja porque a transmissão, na verdade, ficar em casa aumenta a transmissão em vez de diminuir. Sempre é um conceito muito estranho para quem tem algum treinamento e que mas que responde ao que as pessoas gostariam de ouvir. Então, nessa nossa hotline é muito curioso, porque a gente não recebe dos agentes que escrevem as fake news ou das vítimas. A gente recebe de gente que está incomodada e denuncia. Mas o mecanismo é sempre esse. Se você começar a olhar muita fake news, você vai começar a ver padrões. Inclusive, nós estamos usando aprendizado de máquina, assim como a Turnitin usa, nós estamos usando aprendizado de máquina para classificar as fake news. A gente está criando uma taxonomia das fake news do Covid-19 a partir da... E vamos publicar isso aí em breve. Poxa, que legal, que legal. Nossa, muito interessante isso. Ainda falando em relação à publicação, mídia, o que vai... Você acha que se regularizasse a mídia, o tipo de coisa que eles divulgam, que isso iria ajudar? Ou você acha que é mais uma questão de conscientização da população mesmo? Isso não ia ajudar, e onde fizeram isso, isso não ajudou, por um motivo muito simples. O meio rede social é o que a gente chama em física, em engenharia, de um meio não linear. É um meio que amplifica. Então, é a mesma coisa que acontece, por isso que a gente está falando de uma epidemia de fake news. Não é muito diferente do início da propagação de uma epidemia. Cada gente que recebe amplifica. Ele manda para 5, 10 pessoas, 20 pessoas. O WhatsApp limita justamente para limitar isso. Isso sim é uma ação importante. Então, você amplifica muito. Então, mesmo que você censure a rede, basta que alguém solte uma fake news, antes de você detectar ela já furou o teu bloqueio. Então, os únicos jeitos de limitar isso é
baixar o R0, como na epidemia, né? Baixar a capacidade de amplificação disso. Eu queria fazer um outro comentário que eu acho que tem a ver com soluções para as coisas, né? Que eu acho que é muito importante. Quando a Daniela apresentou aquele trabalho, e eu sou professor, eu também já passei por coisas assim, o Brasil tem uma cultura muito grande de reproduzir coisas, né? Nem vou falar de cultura de cola, que eu estava num dos artigos que ela mencionou, mas a gente tem uma cultura escolástica, muito mais de citar conhecimento enciclopédico mais do que desenvolver coisas. Então, como os professores acham que é um trabalho cheio de referências e cumprido é um trabalho melhor, os alunos, obviamente, seguem o que os professores esperam deles. Tá? Então, tem problemas culturais muito fortes que acabam fazendo com que os alunos caiam nas fake news e sigam essas fake news. Quer dizer, eles não foram educados para usar as fontes de informação confiáveis. Perfeita a sua resposta. Isso me deu um gancho para possivelmente a nossa última pergunta, que foi o seguinte: estimular essa análise crítica nos alunos desde o ensino básico pode contribuir para minimizar essa desinformação em massa? É uma das vacinas para a desinformação, é trazer informação de qualidade. Mas nem sempre isso é óbvio, porque na divulgação científica a gente sabe que muitas vezes o cara que cai numa teoria da conspiração ou num conto do vigário, ele tem informação científica, né? Mas ele, para fazer parte de um grupo, de uma bolha ou de um grupo, e agora nas redes sociais elas usam algoritmos para te mandar de um site para outro, esses algoritmos querem que você fique na rede, então ele vai estar lutando contra você e você não tem controle sobre isso. Agora, ter gente formada com senso crítico, que consegue se dar conta de que o que ela está vendo não faz sentido, não é científico, né? Isso é muito importante, saber o que significa ser científico, né, nesse contexto, né? Outra coisa que alguém mencionou nos comentários que me chamou a atenção, eu verifico se os autores são prestigiados. Tem pelo menos 3 ganhadores de prêmio Nobel falando bobagem sobre a Covid-19. Bobagem mesmo, assim, mentira, fake news. Usando prestígio, mas nenhum deles é prêmio Nobel na área, mas como eles são prêmio Nobel, eles usam esse argumento de autoridade. A gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Outra coisa que circula nas redes que a gente recebeu, citação a um prêmio Nobel que ele não falou. O prêmio Nobel fulano disse tal coisa. Aí você vai ver, o cara nunca falou isso. Né? Então, de novo, entra no mecanismo da fake news, de não ter uma referência traçável, né, que a gente consiga seguir. Eu acho que, e eu trabalho para isso, que o melhor para se minimizar a desinformação é ter um pessoal com espírito crítico. É muito mais fácil falar do que fazer, esse é o problema. Tá? Então, eu estou tentando, o nosso grupo faz isso, a gente divulga, mas vai um pouco além da educação, vai muito no sentido de identidade de grupo, no sentido de... é quase posicionamento político, vamos dizer assim. Isso vai muito na direção de como eu vejo o mundo, né? Então, equipar as pessoas com senso crítico pode ajudar elas a ver o mundo de uma forma mais tolerante, mais objetiva e mais voltada para encontrar coisas que façam sentido, né? Informação que faça sentido. Maravilha. Mesmo que se a gente trabalha hoje, né, desde o ensino básico com essas crianças do ponto de vista tecnológico, de repente com apoio de algumas ferramentas, isso vai surtir efeito daqui muitos anos, e não necessariamente que as crianças estão aprendendo e sendo educadas, elas vão conseguir passar para o tio do WhatsApp dela, ou para esse pessoal que fica contestando e achando que é tudo teoria da conspiração, ou que eles estão indo contra e tudo mais, né? Mas aí, deixa eu só te complementar. Esse problema cultural aqui no Brasil é muito forte. Quer dizer, eu sou usuário do Turnitin porque os alunos acham que é perfeitamente legítimo escrever coisas sem citar. Bom, a gente vê, não só os alunos, pessoas mais importantes do que os nossos alunos fazem isso. Então, e não tem partido, isso aí em toda a sociedade. A sociedade brasileira se acostumou a aceitar esse tipo de coisa. Então, quando eles se dão conta que o trabalho deles vai ser checado, é um choque para eles, né? Ele se vê obrigado a fazer as coisas da maneira correta. Exatamente.
Bom, eu vou encerrar por aqui. Infelizmente, não temos mais tempo para responder mais nada, para ficar conversando sobre isso. Mais uma vez, em nome da Taneirim Brasil, professor Leandro, eu agradeço muito. Dani, obrigada pelas suas contribuições, a equipe da Taneirim também por organizar esse evento. Lembro, mais uma vez, nos sigam nas redes sociais, Taneirim do Brasil no Facebook, Taneirim Brasil no LinkedIn, lá você fica sabendo dos próximos eventos. Se você já é cliente, procure as pessoas que cuidam da conta da Taneirim, procurem o pessoal de TI, procurem a biblioteca, para saber dos próximos eventos internos que a Taneirim vai organizar. Tem vários eventos gratuitos, que são quase que um treinamento para vocês e para a comunidade. Tem também uma sessão especial para alunos de instituições que são clientes. Então, fiquem ligados. Muito obrigada mais uma vez. Meu nome é Marina da Taneirim Brasil e espero vê-los num próximo evento. Tchau, tchau.